Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Estamos com saudades, mas fazer o quê? Parece que vai fechar de novo toda a movimentação. A Darlene colocou até que eles estão querendo interferir até no sistema virtual. Então, vamos orar nesse sentido, que pelo menos a gente pode virtualmente estar em contato com os irmãos. Que Deus assim nos abençoe e que Deus esteja interferindo na nossa vida. Eu queria fazer uma leitura em Lucas 14, versículo 28 a 30. Diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zomba dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Meus irmãos, a nossa vida, a nossa família é como a construção de uma casa. É preciso alicerce, é preciso paredes, é preciso o telhado, é preciso várias coisas. E eu queria falar numa pequena meditação a respeito disso. Se a nossa vida e a nossa família é vista dessa forma, como Deus tem visto a nossa casa? Por isso eu gostaria de falar detalhes rápidos de cada coisa. Então, primeiro, uma casa não é aquela que tem muitos utensílios, que tem a mobília, tudo bonita, se a casa não for proteção para cada um de nós. Então é preciso que haja alicerces, é preciso que haja o alicerce. A Bíblia fala que o melhor alicerce é Jesus Cristo, porque Ele é a rocha, Ele é a rocha firme, onde podemos apoiar e edificar as nossas casas. Uma casa, se não fizer um alicerce muito bem feito, ela começa a ter rachaduras, ela pode ter problemas e pode vir até a cair. A Bíblia fala a respeito, da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Nós precisamos ter cuidado com o alicerce da nossa casa chamada família e da nossa casa chamada individualmente, nós como crentes. Como Deus tem visto a nossa casa? Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos de 20 a 22, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Jesus deve ser o alicerce. E se nós estivermos sempre em comunhão com Jesus, nós estivermos seguindo a Jesus, a nossa casa será bem alicerçada, se o nosso objetivo sempre for Jesus. Outra coisa que precisa são as paredes. As paredes. Nós precisamos ter cuidado com as paredes. Neemias capítulo 4, versículo 14, Neemias estava fazendo a construção dos muros e ele teve cuidado em edificar as casas. Ele fez as paredes próximo do muro e todos aqueles que moravam nas casas tinham que construir o muro de frente da sua casa. A gente sabe isso
A gente sabe isso. E Neemias 4,14 ele diz assim: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e vossas casas. Então ele disse assim: lembrai que o Senhor é terrível e que Ele vai nos defender, Ele vai estar conosco. As paredes é que traz proteção para a casa. Já imaginou uma casa com um alicerce bem feito, um telhado bem feito, mas que não tivesse paredes? Então, meus irmãos, as paredes são a proteção do lar. Espiritualmente, as paredes são a proteção da nossa família. Da nossa família. Impede muito as entradas de coisas do mundo, de coisas do maligno, se nós também tivermos paredes bem feitas. Paredes que tragam resistência. Na nossa vida espiritual nós precisamos preocupar com as paredes. Por isso a pergunta vai em cada tópico. Como Deus tem visto a nossa casa? Meus irmãos, essa questão é tarefa de cada um membro da família. No tempo de Neemias, ele fez isso. E ele disse assim: olha, não olhai para as consequências das adversidades que virão sobre a nossa cidade. Cada um construa o seu muro e torne-se um defensor da sua parte. Então, meus irmãos, nós individualmente devemos estar preocupados com as paredes da nossa casa. Depois das paredes vem o telhado da nossa casa. O telhado é outra coisa imprescindível. Já imaginou se tivesse um alicerce bem feito? Se tivesse paredes bem feitas, mas não tivesse uma cobertura? A presença do Senhor sobre as nossas casas, sobre a nossa família, nos protege também de muitas coisas. Nós precisamos estar conscientes que debaixo da glória do Senhor nós temos um esconderijo, nós temos a proteção. Nós, meus irmãos, necessitamos de cobertura espiritual para vencer as tribulações. Nós precisamos de cobertura espiritual porque a força do vento, nós precisamos de cobertura espiritual para que a força do vento das tentações não atinja cada um de nós individualmente e nem a nossa família. Então é necessário, na hora da tempestade, da dificuldade, das tribulações, que nós tenhamos uma boa cobertura espiritual sobre as nossas vidas. Por isso que o salmista também no Salmo 91, ele fala que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Meus irmãos, nós precisamos desses 3 requisitos para que tenhamos um lar edificado, um lar que satisfaça a vontade de Deus e um lar que nos traga alegria, contentamento em todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos estar conscientes disso, mas junto da construção agora feita, nós precisamos de mais 2 coisas imprescindíveis. Nós não vivemos mais na época de cavar poços. Nós, como era o Velho Testamento, onde não tinha a energia, nós não vivemos mais com lampiões para iluminar esta casa tão bem construída. Por isso, nós precisamos de água.
A água nós poderíamos dizer que é a nossa fé. Não adianta ter uma casa com alicerce bom, paredes reforçadas, telhado com todo o suporte, para a gente ficar bem acomodado, se não tiver água. Se não tiver água, a gente começa a não ter mais como lavar a própria casa, a roupa. A casa vai ficar suja, a louça. A gente não vai ter condição mais de tomar banho. É necessário a água, é necessário a fé na nossa casa. É preciso a gente buscar isso. A Bíblia, em João 7,38, diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É preciso ter fé. Assim como o alicerce é importante, a parede é importante, o telhado é importante, é preciso ter fé dentro dessa casa. A água significa fé. E a luz, meus irmãos, significa a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas que vivem dentro de mansões invejáveis, mas não tem a água que procede de Deus. Não tem a palavra de Deus ali presente. Não adianta nada. São famílias infelizes, que eu disse outro dia, que a única coisa que eles têm é dinheiro. A única coisa que eles têm é a riqueza. A riqueza é boa se ela for dedicada para a glória do Senhor. Por isso, nós precisamos da presença da palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A Bíblia, ela deve ocupar um lugar central dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não como alguns a usam num pedestal para dizer para as pessoas: aqui as pessoas confiam na palavra de Deus. Ela não precisa ficar também fechada na estante. Ela não precisa ficar em cima da mesa. Isso não traz proteção para a nossa vida. Há muitas pessoas que vivem a sua fé baseado nisso. Com a presença da Bíblia na minha casa eu sou abençoado. Não é a presença. A gente que entende bem isso, a gente sabe que é a presença da palavra de Deus que está na Bíblia. Isso, meus irmãos, é de suma importância para a nossa vida. A palavra é da palavra de Deus que nós recebemos a instrução para vivermos uma vida que agrada a Deus e uma vida que realmente satisfaz a vontade de Deus. É o melhor para mim, é o melhor para você. Siga esses alicerces, siga essa parede, siga o telhado, coisas imprescindíveis, mas tenha a água imprescindível também, que é a água que é a nossa fé. Tenha a luz, que é a palavra de Deus. Deus te abençoe, para que a sua casa seja bem edificada. Fica aí a pergunta: como Deus tem visto a nossa casa? Que Deus nos abençoe para que a nossa casa seja edificada sobre a rocha. O texto que nós lemos fala que ninguém assenta para fazer uma construção sem primeiro calcular, para que outra pessoa, quando passar, fala assim: ixi, ele só começou e não teve condições de concluir a sua construção. Que Deus nos abençoe para que a nossa casa, para que a nossa família seja algo bem calculado. Observe isso, jovem.
está na hora de você fazer um bom alicerce. Que Deus assim nos abençoe. Amém.